Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A leitura do Srimad Bhagavatam, o canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. O verso 18. Eu vou ler aqui o sânscrito. Chaturdasham Narasingham Bibhradaityendram Urjitam Dadara Kuraje Urav Erakam Katakrit Yatha. Tradução em português. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrisingha e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Repetindo. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrisingha e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, como sempre a gente fala, né, que a palavra encarnação a gente pode substituir por expansão, manifestação, né, que são termos mais atualizados, porque com a física moderna e a matemática moderna já foi provado que a carne não existe. Então, fica estranha essa palavra um pouquinho. Foi a tradução que eles encontraram na época, né? Porque traduzir o sânscrito exatamente é muito difícil. Então, aqui, esse avatar, ele é muito conhecido para quem tem familiaridade com a consciência de Krishna, né? Esse mundo da cultura védica. Esse é o Narasingha, é aquele avatar que aparece meio leão, cabeça de leão e corpo de homem. É uma história muito bonita, que esse Asura, Hiranyakashipu, ele tinha um filho que era um devoto, um Sura, né, um devoto puro do Senhor Supremo, e é uma história assim que nesse capítulo só está dando assim só tipo o cardápio, né, o menu. Está citando cada uma, e depois, mais tarde, aí cada avatar vai ser explicado assim amplamente. Então, aqui, assim, a história de Hiranyakashipu, que ele era um ser que conquistou tudo que um ser, um indivíduo na Terra pode desejar. Poder, riqueza, mulheres, fama, glória, abundância, prosperidade, tudo assim. Ele conquistou tudo que qualquer alma condicionada deseja ter, tudo, porque ele pediu bênçãos de Brahma para se tornar imortal, então, ele tinha tudo. E ele pensou que ele podia ser imortal, continuar para sempre, né? Acontece que essa história mostra, é um exemplo, para resumir, tá? É um exemplo de que tudo que é material não satisfaz o ser, porque ele vivia em constante ansiedade. Ele vivia totalmente atormentado, sempre com medo de ser perseguido, de ser atacado, sempre na ansiedade, no pânico, na angústia. A vida dele era atormentada. E ele tinha tudo. Ele era, assim, abençoado pelos semideuses, assim, tudo que a gente pode imaginar, né? Ele tinha. E, portanto, ele vivia infeliz. E, então,
assim, porque são, olha, como sempre o Prabhu ele explica, né, que todo o conhecimento védico ele pode ser analisado tanto do ponto de vista religioso, né, ou pode ser entendido de uma forma mais filosófica, mais profunda, mais metafísica. Então, no ponto de vista religioso, nós podemos falar que Deus protege, né, seus bhaktas, né, os seres que são devotados ao Supremo, eles são protegidos por Deus, etc. E isso é muito bom, né, porque aumenta a nossa confiança, quando a gente pode assim, pode ter alguma referência superior a nós, dá mais tranquilidade, mais segurança, né? Como uma criança que sabe que os pais estão protegendo, que estão sempre presentes, ela se sente protegida. Da mesma forma, nós, alminhas pequenininhas, quando nós sabemos que tem algo superior a nós, que nos ama, que nos protege, a gente se sente mais em segurança. Essa é um entendimento que é válido, que é maravilhoso, e também tem a explicação mais assim, mais filosófica no sentido de compreender que nós somos atmas, seres, centelhas divinas, eternas, espirituais, que não tem nada a ver com esses elementos, né, que nos formam esse corpo aqui do personagem, terra, água, fogo, ar, éter, são elementos densos. E a alma, ela não toca, a consciência, ela não toca esses elementos. A consciência, ela só toma consciência que eles existem. A consciência, né, que somos nós tomamos consciência que eles existem, mas eles não nos afetam diretamente. Nós temos a impressão que nós somos afetadas, né? Mas a consciência, ela não pode tocar esses elementos. Ela é transcendental. Então, a identificação com esse personagem, né, com esses elementos, esse corpo, esse avatar, que é a causa de toda a ansiedade, todo o pânico, todo o medo, todo o sofrimento psíquico e emocional, porque o sofrimento físico é sofrimento, mas o pior é o sofrimento psíquico, né, que a gente diz que é doenças espirituais, né, é que a alma está totalmente, tá fora do eixo, porque está desconectada com a fonte, com a consciência da fonte. Então, ela tem todo tipo de ataques, né, de depressão, de ansiedade, de angústia, de medo, de todas essas doenças atuais que atacam o ser humano. Você vê, nós nunca tivemos tanta tecnologia nos hospitais, na medicina, nos dentes, nos olhos. Quando eu vou, às vezes, num dentista ou num oftalmólogo, eu fico assim, surpresa, chocada com o avanço tecnológico. Nunca foi tanto nos hospitais, né? As radiografias, tudo está muito avançado. E a sociedade nunca foi tão doente como hoje em dia. Nunca teve tanta dependência em drogas de antidepressão para dormir, contra a ansiedade, contra o estresse, contra isso, contra aquilo. E nós somos, né, assim, intoxicados com essas drogas, porque são drogas, né, na verdade, são drogas legalizadas que se vendem nas farmácias. A sociedade nunca foi tão doente. A depressão, né, que mata as pessoas. E então é muito sério, né, o que está acontecendo, os suicídios. Tudo isso mostra uma sociedade doente. E por quê? Porque elas estão faltando, a sociedade ela está em falta do conhecimento mais importante, que é o conhecimento da alma, da consciência, de entender por que existe essa criação, por que existe a existência, né? Entender isso. E por que o mal existe, né? Não adianta você. Sim, a gente tem que se liberar do mal, talvez, às vezes, anestesiar quando é muito grave, mas a gente tem que ir à causa do problema. A causa do problema é entender a razão da existência do mal e a razão da existência, porque nós existimos.
Vocês já se questionaram sobre isso? Né? Algo que, assim, que é tão sutil, que a gente se questiona, por que que eu sofro, por que que a gente morre, onde a gente vai depois da morte, mas se questionar o porquê eu existo, não é todo mundo que chega a esse nível de questionamento, né? Que é bem sutil. Então, a gente tem que ir à causa do problema, senão você não vai solucionar. O problema é nascer e renascer, porque a gente se identifica com esse personagem e a gente se nutre do, né, dos objetos que estão à nossa disposição, que são os objetos de prazer dos sentidos imediatos, que a gente não conhece outra coisa. Mas esse prazer imediato, ele nunca vai satisfazer a centelha divina, que não tem nada a ver com esses elementos. Então, por isso que nossa vida, hoje em dia, né, no planeta todo, mesmo nos países, assim, dizendo mais espirituais, que são a Índia, a Ásia, eles estão sofrendo também dessa influência materialista, ateísta, né? Então, esse mal-estar de viver, a depressão, a ansiedade, a crise de pânico, é um mal geral de toda a humanidade. Você vá na África, na Ásia, em qualquer continente, na Austrália, e quanto mais um país ele é rico, desenvolvido, mais esse mal está presente de uma forma cada vez mais intensa. Então, esse conhecimento, ele aparece num momento muito crítico, muito importante. Então, é muito importante de nós entendermos, realizarmos esse conhecimento e transmiti-lo de uma forma ou de outra para as pessoas ao nosso redor. Pode ser numa escala pequenininha, na sua família, amigos, se você é professora, para seus alunos, alguns, né? Enfim, se você é uma psicóloga ou você é um terapeuta, ter esse conhecimento a mais no seu leque de terapias, porque sem essa dimensão espiritual, nessa dimensão metafísica, você não vai realmente solucionar o problema fundamental do ser humano, né? Então, esse conhecimento metafísico, ele é fundamental para solucionar o problema básico, né? Que é a falta de compreensão de quem nós somos e por que nós existimos, né? E qual é a razão dessa existência, dessa criação. Então, essa história, só voltando para Hiranyakashipu, que era esse Asura, né? Extremamente materialista, que queria se tornar Deus, na verdade. Esse era a bênção que ele pediu de Brahma, é de se tornar imortal, de ser um Deus. Ele se tornou um Deus. A diferença é que Deus não tem ansiedade. Deus não tem pânico, ele não tem medo, ele não se sente perseguido, ele tem uma paz completa, Ananda, porque ele não se identifica e está fora dessa ignorância, né? Não é afetado por isso. Então, a tentativa dele ser Deus falhou, né? Então, ele só para explicar para vocês, ele arrancou, ele matou esse Asura de uma forma assim, que ao nosso olhar parece assim, terrível, horrível, né? Parece um filme de horror. Mas, na verdade, ele liberou esse ser, ele o liberou dessas ansiedades. Então, ele o liberou, o corpo, simplesmente, né? Quando você tem conhecimento que o corpo é só né, carbono e terra e água e etc., ele se dissolve imediatamente. Mas ele liberou esse ser, porque se ele continuasse vivendo assim, ele ia continuar sofrendo eternamente, né? Ele quis ser imortal, então ele ia ter o sofrimento, a ansiedade imortal. Então, esse avatar de Vishnu apareceu para dar essa compreensão à humanidade, né? Que a vida material não satisfaz o ser, e ele pode ter tudo o que ele deseja materialmente, ele nunca vai ser feliz, nunca vai ter paz. E ele veio para destruir isso, né? É um exemplo. Então, você pode tomar isso
verdade ou como uma metáfora, analogia, não importa. O importante é entender a lição que está por trás dessa história, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.